Olá, incríveis pessoas da internet, tudo bem com vocês? Eu me chamo Danilo e você está aqui no Gramina TV. Mais um react do Cellbit aqui neste canal. Lembrando, se você tem algum react para me reagir, pode mandar que claramente a gente vai reagir aqui no canalzinho. Redes sociais aqui embaixo, para caso vocês queiram me seguir em alguma delas, aqui no card. O vídeo da semana passada, para caso você tenha perdido. Muito obrigado, povo. Vamos, sem muita enrolação, ao que interessa, né? Eu já tô com o vídeo aqui, galera, e é só dar play, mas vamos ao que interessa, né? O interessante é que esse vídeo é de 3 anos atrás, então o Cellbit já tinha uma qualidade incrível há 3 anos atrás. Pensa que você encontrou um livro de terror. O livro ele tem a capa toda preta e só tem o título escrito nela. O sol desapareceu. Você abre o livro e a primeira página começa com uma palavra: socorro. E aí um pouco mais embaixo disso tá escrito: amanheceu hoje e ainda tá escuro. E depois, cadê o sol? Essa história de terror é uma história contada como se fosse um diário do personagem principal, onde ele escreve o que está acontecendo do ponto de vista dele. A história continua e ele fala que ele ouve barulhos estranhos o tempo todo lá fora e às vezes ele ouve barulhos que parecem ser barulhos de tiro. O sol não voltou ainda. Essa é uma história de terror que brinca com o fato de que você tecnicamente achou um diário real e tá lendo a história que aconteceu. Ok, mas O mais interessante é que esse eu acho que é o primeiro ARG grande que eu vi aqui na internet. E depois disso surgiram muitos outros geniais, incríveis e também ruinzinhos. Mas esse aqui eu tenho certeza que foi o primeiro que eu vi aqui na internet. esse livro não existe. Essa história desse diário fictício de um personagem não é escrita em páginas de papel, ela é escrita em tweets. Eu acho que há 3 anos atrás o TikTok não era tão poderoso assim. Mas atualmente existem muitos ARGs com esse conceito feitos no TikTok. Genial, né? Sensacional. A gente só vai evoluindo cada vez mais a produção de conteúdo, né? Esse perfil no Twitter, ele viralizou há um tempinho atrás. Eu lembro de ver algumas pessoas refutando esse perfil, dizendo que era fake, que só pessoas muito idiotas iam acreditar numa coisa dessas. E obviamente eu fiquei curioso e decidi clicar no perfil para ver o que estava acontecendo. E eu vi que era um cara que estava tweetando que tinha alguém na casa dele, ele estava se escondendo. Então eu fiquei curioso e falei, tá, deixa eu pegar o contexto inteiro dessa história. E eu fui descendo todo o perfil até chegar no primeiro tweet. Socorro. O dia amanheceu e ainda tá escuro. Cadê o sol? E depois disso Muito tinha um legal, né? tweet de um vídeo. E esse vídeo era basicamente ele gravando a TV dele e na TV dele tava passando noticiário com a notícia de que o sol. Olha lá o Twitter aqui, é original, para caso alguém queira conhecer. Eu não sei se tá ativo, se o cara ainda tá fazendo conteúdo nessa pegada. Mas tá lá para caso vocês queiram conhecer, né? Tinha desaparecido e as pessoas estavam se aproveitando para quebrar lojas e roubar coisas. Foi nessa hora que eu percebi que isso não era um perfil para ser refutado, não era uma. Ele não tava tentando ser real. Era uma história. E a gente acompanha toda essa história pelos olhos do protagonista, que tá escrevendo um diário sobre o que acontece com ele. Mas é 2018, não existe mais É diário. Quer 2018, dizer, ó. na verdade, Faz um todo tempinho mundo já. tem um diário. Phelps, Psycho. E eu continuei lendo os tweets dele. Ele falava que a energia ficava caindo e às vezes ele ouvia barulhos estranhos lá fora. Às vezes era perto e às vezes era bem longe. E aí ele postou um vídeo de uma luz vermelha que tava piscando bem longe da casa dele. E é muito bem construído, tudo narrativamente falando, né, meu? Você fica intrigado, querendo saber o que tá acontecendo com o personagem. Depois de um tempo ele tweetou que não tava conseguindo dormir e que ele achava que tava ouvindo barulhos de tiro. E no dia seguinte ele tweetou que ainda tá escuro. Só que dessa vez não tinha nem sinal de TV mais. E ele ainda tava ouvindo barulhos lá fora. Aí ele fez uma enquete no Twitter perguntando pras pessoas se elas achavam que ele devia ir lá fora ver o que tá acontecendo ou se ele devia ficar em casa. 77% das pessoas votaram pra ele ir lá fora. Quando ele foi lá fora, ele gravou e postou esse vídeo. O legal é que a gente vê tudo através da narrativa do personagem. Então a gente vê internet caindo, sinal de TV, rádio, tipo, o mundo desabando mesmo. É incrível.
Olha lá, olha. Ok. Depois disso ele tweetou que ele não sabia o que era aquela luz vermelha, mas que ela definitivamente estava seguindo ele. Passou mais um dia e mais uma vez Mete o pé, o sol moleque. não Mete o voltou. pé. Algumas pessoas começaram a perguntar coisas pra ele e ele tava respondendo na medida do possível. E ele falou que telefone, se ele tentasse ligar pra alguém, não funcionava, Aí, só dava sinal de tipo, o ocupado. mundo tá O único desabando, jeito que né? ele tinha de manter Muito contato massa. com as outras pessoas era pelo Twitter. Depois ele tweetou que ele viu uma pessoa passando correndo na frente da casa dele e ele viu duas luzes piscando seguindo essa pessoa. E aí ele tweetou um vídeo de alguma coisa que passou voando por cima da casa dele. Ok. Depois disso, ele tweetou que finalmente algum amigo tinha entrado em contato com ele e postou um print de uma conversa com um cara chamado Daniel. Aparentemente eles eram tipo melhores amigos e o Daniel não respondia as chamadas dele, mas aí agora o Daniel tava indo em direção à casa dele. Quando ele perguntou pro Daniel o que o Daniel viu, o Daniel só respondeu: "Você não faz ideia". Ok, agora as coisas começam a ficar mais interessantes. Depois desse print, ele tweetou: "A gente tem outro problema". E aí ele postou essa foto. Muito E aí legal, ele né? falou que esse cara tava parado na frente da casa dele de costas, ele não sabe faz quanto tempo e ele não se mexia de jeito nenhum. Quase 2 horas depois ele twitta que o cara ainda tá parado do mesmo jeito, sem se mexer na frente da casa dele. Ele mandou essa foto pro Daniel e o Daniel respondeu: "Sai de perto da janela, desliga todas as luzes". O legal é que dá pra construir filme com isso, né? Com essa narrativa. Nem sei se tá em desenvolvimento, mas seria bacana a gente ver um filme feito atualmente com essa narrativa, esse roteiro. Seria Não fala com bacana, hein? eles, nem deixa Daria eles um entrar. ótimo E se filme você de vê terror. qualquer luz piscando, se esconde. Ok? Depois de um tempinho ele tweetou que o cara que tava lá parado não tava mais lá. E depois de uns 15 minutinhos, ele postou: "Merda!" e um vídeo. Mete o pé, filho. Mete o pé. Então tá bom, então tem isso aí acontecendo aí. Tem isso aí. Depois de postar esse vídeo, ele ficou um tempinho fora e depois voltou tweetando que tava tudo bem, ele tava escondido e se precisasse, ele tinha um taco de beisebol pra se defender. No dia seguinte, ele postou um print de uma pessoa do Twitter que mandou foto do céu com um sol normal e falou: "Aí, o sol tá normal aqui". E ele só respondeu que ele também não tava entendendo o que tava acontecendo, porque que essas pessoas tinham sol e ele não tinha. E esse é o máximo que o criador da história vai dar pra gente de explicação. Esse tweet foi quase como uma resposta direta às pessoas que estavam dizendo que era fake, que era mentira, pra explicar que sim, é uma história, é mentira. Vocês não precisam tentar desmascarar que o sol não sumiu. Alguns dias foram passando, ele tweetou que ele ouvia O pessoal tava gritos, levando a que volta e sério, meia né? ele via as luzes piscando. Enquanto isso, o Daniel, o melhor amigo dele, ainda tava indo em direção a encontrar ele. E aí ele começa a twittar meio que desabafando, falando que ele tá exausto porque o sol sumiu, então o relógio biológico do corpo dele tá todo quebrado, ele não sabe mais quando é dia e quando não é, porque não tem mais dia, então ele tá com o sono todo desregulado, até que ele posta isso. Depois de mandar esse vídeo pro Daniel, o Daniel perguntou se ele tinha certeza que ele não olhou diretamente pra luz vermelha. Ele falou que sim. E aí o Daniel perguntou sobre a infância deles. Ele perguntou em qual rua eles moravam quando eram crianças. Aí ele respondeu a rua e o Daniel falou: tão beleza. Ok. Passam alguns dias, ok. ele começa a ouvir batidas na porta dele de novo. E depois ele posta esse vídeo. É, macabro mesmo, galera. Passo. As luzes tinham entrado Bem na casa dele. bizarro Depois de um demais. tempo, ele tweetou que elas tinham ido embora e ele tava seguro. E de algum jeito que ele não sabe como, elas tinham aberto a porta da casa dele. Então ele decidiu começar a botar uns sistemas de alarme
meio que improvisados pra poder ouvir quando as coisas entrarem na casa dele. Então ele empilhou um monte de copinho na frente da porta e botou umas latinhas também, pra caso alguém abra a porta, elas façam barulho. Passa alguns dias e ele começa a falar que tá paranoico, que tem alguém entrando na casa dele, mas ele não acha que são as luzes. E ele fala que em alguns momentos durante a noite, ele acordou com o barulho das latas que ele tinha colocado na porta, batendo, como se alguém estivesse abrindo a porta dele. Mas ele não tem certeza. Então ele postou essas fotos de uma linha de farinha que ele colocou na frente da porta. Então se algum dia ele acordar e a farinha estiver mexida, significa que alguma coisa entrou na casa dele. E vai os dias passam e ele começa a twittar que ele tá ouvindo gritos constantes da casa do vizinho dele. E pelo jeito o Daniel tinha achado um carro, mas ele sumiu depois disso, ele não tava mais respondendo as mensagens. E depois de algum tempo, aparentemente o Daniel tinha voltado, mas ele falou que tinha uma coisa que não saía da cabeça dele. E aí ele postou esse print do histórico de conversa dele com o Daniel. Aí ele pergunta, só por curiosidade, em que ano que a gente se formou mesmo? Aí o Daniel respondeu, LOL o quê? E aí ele falou, nada. Um dia depois, o Daniel mandou pra ele, qual é o endereço da sua casa mesmo? E ele não respondeu. Passou mais um dia, ele postou outro print do muito Daniel, bacana, né? falando, mano, responde, eu tô esperando você. E aí ele perguntou de novo pro Daniel, em que ano que a gente se formou? E o Daniel falou, mano, a gente não tem tempo pra isso. Aí ele respondeu, responde a minha pergunta. E o Daniel perguntou, você tá bem? Aí ele falou que tava bem, e o Daniel falou que não confiava mais nele. E ele falou que também não confiava no Daniel. Um dia depois, ele tweetou que ele acordou, desceu as escadas e viu isso. Ok. Tem coisa entrando na casa dele, velho. Eu disse que na tinha. casa dele, velho. Depois disso, ele postou uma foto da mochila dele falando que ele tava saindo de casa, que ele não ia ficar na casa dele. Mete o pé, mete o pé. Ele falou que ele ia pra casa dos vizinhos, que era onde ele tava ouvindo gritos antes. Não acho que seja a melhor ideia do mundo, mas também, né, não dá pra ficar em casa também, que daí, né, qual que é a melhor opção aqui? A gente não tem muita melhor opção mesmo pra fazer. Aí ele gravou um vídeo entrando na casa dos vizinhos e aparentemente ela tava vazia. Depois de alguns dias na casa, ele tweetou que ele achou umas anotações sobre as luzes. E as anotações eram tipo um guia de sobrevivência com as luzes, que falava para não olhar para as luzes, não se mexer porque as luzes percebem movimento e não criar nenhum tipo de luz porque elas percebem a luz. Ele ficou tweetando de dentro dessa casa por mais uns 10 dias, falando que volta e meia ele ouvia o barulho de luz, passou de novo alguma coisa voando por cima da casa dele e aí ele postou uma foto de alguma coisa voando no céu. Muito tempo depois, ele falou que tava dormindo trancado no banheiro. É os alienígenas, galera. Com isso, tinha uma luz na frente da porta do banheiro dele. Ele tava trancado dentro do banheiro que tinha, meu Deus do céu! Depois disso ele tweetou que ele ouviu alguém gritando em agonia muito forte vindo da rua. E aí depois de um tempo ele tweetou que a luz azul que tava na porta dele foi embora. Ele perguntou pras pessoas se elas acham que ele devia sair do banheiro ou ficar, e a maioria das pessoas votou pra ele sair do banheiro. Ele saiu e ele falou que tinha um corpo no meio da rua. Uns 2 dias depois ele voltou a twittar e ele posta fotos de um caderno que ele encontrou dentro da casa do vizinho dele. E esse caderno ele era tipo um diário de anotações de alguém testando as luzes. Então essa pessoa fazia vários experimentos pra tentar meio que descobrir como as luzes funcionavam, só que eventualmente chega na última página onde ele escreve que ele olhou sem querer pra uma luz vermelha e a anotação começa a ficar cada vez mais riscada e bizarra, como se a pessoa que escreveu estivesse enlouquecendo, e ela termina com: eu me sinto vazio por dentro, o sol voltou. O cara tweetou logo depois disso falando que não, o sol não voltou. Claramente a pessoa olhou pra luz e ficou louca. Passou mais uns 4 dias e ele tweetou que aquele corpo que lembra muito o filme aquele da Sandra Bullock lá, que saiu na Netflix, que eles não podem ver os monstros, né? Alguma coisa assim, e eles têm que se guiar só pela audição. Nossa, eu me esqueci o nome do filme, mas lembra bastante todo o conceito. Depois disso ele sumiu por um bom tempo. 10 dias depois ele volta e tuita: gente, tem alguém na minha janela. E aí ele posta esse vídeo. Mete o pé, bichão. Mano! Depois disso ele tweetou: eles estão dentro da casa, eles estão procurando por mim. E ele postou uma foto. Lembra que quando eu descobri esse perfil, ele tava tweetando sobre estar se escondendo de alguém? Agora eu entendi de quem que ele tá se escondendo. Umas 20 horas depois, ele tweetou: eu tô me escondendo faz umas 20 horas. Eu acho que eles foram embora, mas eu tenho que checar. Depois disso, ele postou uma foto dizendo que ele subiu as escadas e eles ainda estavam dentro da casa. Mas ele tirou uma foto antes de fugir. E essa é a foto que ele tirou.
Depois Sinistro, disso, galera. ele falou que ele não acha que ela é Muito uma ameaça sinistro porque ela mesmo. tá só parada sem se mexer, então ele trancou ela no quarto que ela tava. 2 dias depois, ele tweetou: caralho, eu acordei e a porta tá aberta. Ai meu Deus, ela tá aqui. E aí ele tweetou um vídeo. Muito bacana, né, galera? Dá Aí um ele tweetou puta que filme depois de da terror, buzina, meu. ele ouviu um barulho de tiro. E aí ele postou um print do Daniel mandando pra ele: eu encontrei o seu Twitter. E aí ele perguntou: é você que buzinou lá fora? Aí o Daniel falou: sim. No seu aniversário de 11 anos eu te dei um Batman de Lego. Isso é bom o suficiente pra você? Depois desse print, ele postou esse vídeo. Depois disso ele ficou quase um mês sem postar nada. Nesse ponto eu já tinha seguido o perfil e ativado as notificações. Em um momento aleatório, quando eu tava em casa, o meu celular vibra e lá vamos nós, a história tinha voltado. Mesmo não sendo a história mais inovadora e incrível do universo, eu me vi completamente imerso nessa história, eu me vi completamente envolvido nela, porque ela é muito fácil de consumir. Todo mundo, em algum momento, Sim, já se pegou e é muito stalkeando boa. o perfil de alguém, ou da pessoa que tá afim, ou só uma pessoa aleatória da internet porque tá meio entediado, não tem nada pra fazer. E essa é uma história inteira baseada justamente nessa sede que a gente tem de ficar scrollando e analisando o que tá acontecendo com a vida de outra pessoa. Essa história, ela não envolve só esse perfil, esse é o perfil principal da história, mas ela tem alguns outros perfizinhos pequenos que o criador também criou para meio que expandir um pouco esse universo. E é uma história que funciona muito bem porque os próprios personagens, eles podem responder os fãs da série e tirar dúvidas que alguém possa ter sobre alguma coisa que tá acontecendo. Ao mesmo tempo que o limite de informação de ser só uma história contada da visão de um personagem deixa o mistério muito maior. Você não sabe o que são essas luzes, você não sabe se essas pessoas estão morrendo, o que tá acontecendo com o mundo. O sol só sumiu e essas coisas começaram a acontecer. Uma coisa que o criador tem muito cuidado é de nunca ficar quebrando muito a imersão da história com coisas do tipo: ah, por que ele tem internet se o mundo acabou, se tá todo mundo sem luz? É porque se ele não tivesse internet não teria história, você não estaria lendo aqui. A graça é inovar e transformar o ato de stalkear alguém em um entretenimento, uma história gostosinha de consumir. É você subverter essa noção básica que a gente já tem de rede social Muito e tentar bacana. inovar nela ou ser criativo de alguma forma. Isso é uma coisa que eu me identifico muito. E obviamente esse perfil não é o primeiro perfil do mundo a fazer isso. Na verdade, o conceito dessas realidades alternativas já existe há muito tempo, mas independente disso, eu acho que a história do Sol Desapareceu teve uma execução muito boa, principalmente no começo. Eu acho que quando é uma história que envolve mistério, limitar a visão do espectador é sempre uma ferramenta muito forte. Tem várias teorias de que isso tudo é um grande marketing pra algum filme de alienígena. Sim, Esse ator, porra, parabéns pra Parabéns, empresa, me parabéns pra convenceu agência de também. marketing, mandaram bem. Independente se for um marketing ou não, é uma história divertida de consumir. A história do Sol Desapareceu continua rolando até hoje, tem muito mais coisa do que eu falei aqui, a história progrediu bastante já. Obviamente ela ficou bem mais sem graça recentemente, justamente porque é uma história de terror e de mistério, então quanto menos mistério tem, menos graça vai ter. Mas ao mesmo tempo, eu acho que se você tiver 15 minutinhos pra gastar stalkeando um perfil e você souber inglês, é uma boa leitura, é divertido. Pode não ser a melhor história do mundo, pode não ser a primeira pessoa a ter feito isso, mas é boa o suficiente. Tem uma boa execução, né? Muito obrigado por ter assistido, espero que você tenha gostado. Se você deixou o gostei, valeu. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá. Se cuida. Excelente. Excelente, galera. Não tenho o que falar. Hoje em dia tem muito mais histórias assim. E até o TikTok tá bombando um monte de coisa interessante por lá. Se você quiser algum react específico, mande aqui nos comentários que claramente eu vou dar uma olhada. Redes sociais aqui embaixo, galera, para caso vocês queiram me seguir em alguma delas, aqui do card. O vídeo da semana passada, para caso você tenha perdido. E muito obrigado, povo. A gente se vê semana que vem neste humilde e pequeno canalzinho. Valeu demais, galera.